42ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Não, segunda foi ontem. Estou repetindo na segunda. Hoje é a 42ª. A 43ª é amanhã. Mas ontem foi a 42ª. Vamos pedir, hoje não teremos a leitura da ata da sessão anterior, pois, além de muitas quedas de energia, a Câmara hoje está bem desfalcada, porque nós estamos com duas colaboradoras nossas de férias, que é a Deise e a Vanessa, e uma outra colaboradora nossa, que é a Carol, teve um problema de saúde, teve que se ausentar também, e não esteve presente no trabalho de hoje, nem agora à noite durante a sessão. Então tivemos hoje, no decorrer do dia, apenas 3 funcionários na casa. A Lene, que é a nossa auxiliar que cuida da limpeza, enfim, nos auxilia nessa área, e a Bárbara e o Caleb cuidando da área administrativa. Por esse motivo, não foi possível, também pelas quedas de energia, que fosse confeccionado, não foi possível confeccionar a ata da sessão. Então ficará para amanhã a leitura das 2 atas, ok? E também, hoje, como eu pensei que tivesse errado o número da sessão, eu me bananei um pouquinho aqui. O primeiro ponto é a leitura do texto bíblico que vai ser feita pelo vereador Marrone. Vereador, por favor, leia para a gente. Salmos número 139. Deus onisciente, onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, sobre modo elevado, que não possa atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda me haverá e guiará tua mão. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim fará a noite. Até as próprias trevas não serão escuras. Pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, viste por um modo assombrosamente maravilhoso. Me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Amém. Amém. Só lembrando que hoje nós iniciamos a sessão com o quórum mínimo exigido, né? Nós estamos contando com 2, 4, 5 vereadores, né? Não está dando para tocar bem, porque hoje nós estamos com a ausência justificada do vereador João Vitor, que está com um filho adoentado, está acompanhando um filho que está com problema de saúde. Temos a ausência também justificada do vereador Hugo, que desde ontem não estava passando bem, problema estomacal, e passou o dia hoje sendo medicado e entrou em contato agora à tarde que não se encontra em condições de vir para a sessão. E até o momento ainda não chegou a vereadora Rene, tomara que ela consiga chegar na sessão. A Rene fica sempre preocupada porque ela está próxima da luz também, né? Próxima a ter uma criança, a gente não sabe se ela vai estar em condição de vir, até quando ela virá, não é isso? Vamos à sequência do nosso trabalho. Nós temos
do Executivo 2 expedientes, ofício do gabinete número 417/2022, que é uma resposta ao requerimento RF 018/2022. Vereadora Helena, por favor, leia para a gente. Ofício número 417/2022. Senhor Vereadora Renata Novaes de Freitas. Prezada Senhora, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento número RF 018/2022, de 17 de outubro de 2022, encaminhado por esta Casa de Leis, na pessoa da vereadora Renata Novaes de Freitas. Diante da solicitação exposta ao requerimento, comunicamos que a licitação acontecerá no dia 27/10, às 9 horas, no período da Prefeitura, conforme consta no edital tomada de preços número 08/2022. Aproveitamos para informar que todas as documentações referentes ao processo, como edital, termos, cronograma, físico-financeiro e projetos básicos, encontram-se e pode estar sendo acompanhado por Vossa Senhoria pelo site oficial do município de Alto Paraíso de Goiás. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações adicionais. Atenciosamente, Marcos Adilson Rico. Bom, essa resposta já foi encaminhada para a vereadora, então a leitura é só para conhecimento dos demais vereadores e dos nossos ouvintes, ok? Temos também o ofício 418, Alto Paraíso, 24 de outubro de 2022, mesmo senhora Renata Novaes de Freitas, vereadora, Câmara de Alto Paraíso. Assuntos: resposta ao requerimento RF 017/2022 da Câmara de Alto Paraíso, Goiás. Prezados senhores, com meus cumprimentos, utilizo-me deste instrumento para encaminhar a resposta referente ao requerimento RF 017/2022, de 17 de outubro de 2022, encaminhado por essa Casa de Leis, na pessoa da vereadora senhora Renata Novaes de Freitas. Diante da solicitação exposta ao requerimento, comunicamos que a requisição foi encaminhada para a Secretaria de Administração e Finanças para que seja feito o encaminhamento da demanda para o setor de compras e licitações para o atendimento do solicitado. Na oportunidade, orientamos a Vossa Senhoria a procurar a Secretaria de Administração e Finanças para fornecimento de demais informações quanto aos tipos de modelos de placas para assim darmos sequência ao processo de compra. Sem mais pelo momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações adicionais. Atenciosamente, Marcos Adilson Rico, prefeito municipal. E essa resposta também ao requerimento da vereadora Renata já foi entregue para a colega, ok? Era o que tínhamos os expedientes do Executivo, expediente de vereadores. Nós temos a moção 09/2022. Moção 09/2022, Alto Paraíso de Goiás, 8 de novembro de 2022, a senhora Ivete Gomes Ferreira e ao senhor Alessandro Moreira. Prezados, a Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás, consternada pelo falecimento do senhor Aloysio Moreira dos Santos, Luiz Moreira, vem apresentar a moção de pesar a Vossa Senhoria e familiares, ao mesmo tempo em que roga ao Criador conformar a todos nessa hora de dor e saudade. Assinado todos os vereadores da Câmara. Justificativa. Foi com muito pesar que o município de Alto Paraíso de Goiás, no dia 4 de novembro de 2022, se despediu de uma figura ilustre que faz parte da história do município e deixou um legado de saberes, trabalho e dedicação, o qual possibilitou significativas mudanças para o desenvolvimento da nossa cidade. O senhor Luiz Moreira dos Santos, Luiz Moreira, conhecido como Leão do Nordeste Goiano, construiu uma trajetória que jamais será esquecida em nossas memórias. Desde 1992, quando iniciou sua carreira política, sempre teve uma visão empreendedora. Seu histórico de sucesso e força de vontade o tornam
tornam um legítimo representante das causas do povo goiano. Sem dúvida nenhuma, foi o deputado estadual que mais enviou emendas parlamentares ao nosso município, sem constante interesse em ajudar o Estado de Goiás, em especial a cidade de Alto Paraíso de Goiás. O luto por quem amamos é sempre eterno, assim como as saudades, as lembranças de tudo que foi compartilhado, e com muita fé, e rogamos a Deus que continue confortando o coração dos seus familiares e amigos, e que, sobretudo, o seu exemplo de trabalho incessante seja lembrado como luzes e sempre venha iluminar a todos. Como foi colocado ontem, e essa moção será assinada por todos os vereadores, eu acredito que está aprovado por toda a Câmara, não é isso? Então, a moção está aprovada e será assinada pelos vereadores para que a gente encaminhe a família do deputado Luiz Moreira. Sim, ela pode ser votada na ordem do dia, tudo bem, mas como ela foi requisitada por todos os vereadores, ela vai ser automaticamente aprovada por unanimidade, então vai ser só, enfim, pode votar nominalmente, eu acho que não há necessidade, mas tudo bem, se querem seguir o regimento interno, vamos seguir. Nós temos expediente terceiro, saneado, ofício 6.750, da vereadora Renata Novaes de Freitas. Lê para nós, vereador, por favor. A senhora Renata Novaes de Freitas. Resposta ao ofício RF 09/2022. Análise de amostras de água. Senhora vereadora, cumprimentando-a cordialmente e em resposta ao ofício supracitado, por meio da qual solicita o resultado da análise de água realizada entre 2021 e 2022 das amostras de substâncias tóxicas em água tratada dos 2 pontos de coleta em Alto Paraíso de Goiás, Barragem Pontezinha e Poço São Jorge. Apresentamos abaixo respostas aos seguintes questionamentos. Onde e em qual laboratório essas amostras de presença de agrotóxico nas águas são analisadas? O monitoramento da água tratada é realizado nos laboratórios da Saneagro e segue a determinação da portaria número 888/2021 do Ministério da Saúde, que altera a portaria de consolidação número 5 de 28/9/2017, Ministério da Saúde, anexo 20. Os pontos de amostragem estão localizados na saída das estações de tratamento de água, ETAs, em reservatórios de água tratada e nas redes de distribuição de água tratada. A Saneagro possui uma rede de laboratórios, sendo 190 laboratórios adicionais, 16 laboratórios regionais, 190 laboratórios operacionais, 16 laboratórios regionais e um laboratório central de água, que possui certificado de acreditação segundo os requisitos legais estabelecidos pelo ABNT, NBR, ISO e IEC 17.025/2017, concedido pela Coordenação Geral de Acreditação do INEA. As análises de orgânicos, inorgânicos e metais são de competência do Laboratório Central da Campanha, sendo um dos poucos laboratórios da empresa de saneamento do país a obter o reconhecimento supracitado. A documentação atesta a qualificação do serviço realizado, garante a confiabilidade das análises de amostra de forma objetiva e documentada, a competência do laboratório em produzir resultados válidos e confiáveis. Além disso, certifica que a unidade tem um sistema de gestão de qualidade implementado em conformidade com as normas técnicas.
Qual a periodicidade da coleta de amostras? A CNA realiza o monitoramento e a observância da portaria número 888/2021 do Ministério da Saúde e seus anexos. No caso dos orgânicos, inorgânicos e metais, a periodicidade é semanal, como dispõe o anexo 13 da normativa retrocitada. Terceiro, segundo alguns laudos de anos passados, as amostras de agrotóxico para serem analisadas constam como não realizados. Quais são os critérios de escolha dos agrotóxicos analisados? Todo o monitoramento é disciplinado pela portaria número 88/2021 do Ministério da Saúde e seus anexos. O anexo 9 traz a tabela de padrão de portabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde. Para os parâmetros de agrotóxicos, seguimos a seguinte orientação. Artigo 44, parágrafo 4º, as coletas de amostra para análise dos parâmetros de agrotóxico deverão considerar a variação dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição, bem como a sanosalidade das culturas. A CNEAB enfatiza que todos os resultados que advêm do monitoramento realizado são disponibilizados para as vigilâncias sanitárias municipal e estadual, que alimentarão a plataforma do Ministério da Saúde, o CISA-Água. Dessa forma, a companhia realiza o monitoramento conforme as disposições legais que tratam a potabilidade da água tratada distribuída. Ao ensejo, colocamos esta companhia à disposição para prestar eventuais esclarecimentos e demandas futuras. Atenciosamente, Mauro Aparecido Leste de Souza, diretor de produção. Bom, esse expediente também já foi encaminhado para a Débora Renato, ok? Informes da presidência, lembrando que amanhã, na sessão de amanhã, nós teremos uma tribuna livre, que foi solicitado pela senhora Cristiane Germal de Catalão. Acho que é isso mesmo que funciona. Então amanhã nós teremos uma tribuna com ela, ok? E também, como foi solicitado aos senhores vereadores na sessão de ontem, a autorização para que as duas representantes do Projeto Rondon, coordenadoras ou monitoras, como que deve ser chamadas? Coordenadoras? As duas coordenadoras do Projeto Rondon, que na sessão de ontem foi comentado nessa casa, que estarão, o Projeto Rondon vai estar atuando em Alto Paraíso no mês de janeiro, né? No período parece de 10 dias, e elas pediram oportunidade para se apresentarem a essa casa de uma forma bem rápida, porque a gente não tem um horário predeterminado para esse fim. Mas como na sessão de ontem os vereadores autorizaram essas coordenadoras a fazer a sua apresentação, as senhoras nesse momento estão autorizadas a se apresentarem e dizer qual período que vão ficar, enfim, um rápido comentário quanto ao trabalho de vocês. Pois não. Vamos lá para isso, por favor. Não, minha cabeça é bem mais Ana tem do mundo. Então, boa noite. Muito obrigado. Deixa eu falar bem rapidinho. Muito obrigada. Eu sou a professora Jane, eu venho da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e a professora Silvana. Silvana veio de Belo Horizonte, da Unifem. Então, o projeto Rondon é um projeto que tem 55 anos e que mais uma vez vai estar aqui em Alto Paraíso. Nós vamos estar com 16 alunos, 4 professores e um subtenente do Exército que nos acompanha durante esse período. O Rondon vai estar atuando do dia 22 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Esse é o período que ele vai estar
no município, fazendo ações de extensão. Esses alunos são formados em medicina, ou melhor, estão cursando medicina, engenharia agrícola, engenharia de alimentos, nutrição, psicologia, administração, ciências contábeis e engenharia de aquicultura, que é a engenharia voltada para peixes. Nós estaremos fazendo ações no município no período da primeira semana e na segunda semana o objetivo é ir para a zona rural, então atender as comunidades rurais. Esse não é um projeto que foi instituído pela prefeitura, mas ele precisa do aporte e o assinar da prefeitura é importante. Ele veio desde 2018 para cá, mas por causa da pandemia, o período todo ele não pôde ser realizado durante o momento que foi 2020, que era quando ele estaria acontecendo. E ele vai ser realizado então em 2023. O objetivo então é trazer ações de saúde, tecnologia, desenvolvimento social, meio ambiente, sustentabilidade, trabalho e geração de renda. Esse é o objetivo. E cultura e turismo. Tá? Então essas são as oficinas que nós vamos estar trabalhando. Nós precisamos andar assim, né? Todos de amarelo. Os meninos também andam com o chapéu. O projeto ele tem 3 pilares. O Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica trabalha logística até chegar em Brasília. De Brasília para cá, nós temos aporte do governo do Estado. Aqui dentro do município, precisamos da Câmara e da Prefeitura para nos dar esse apoio e também nos ajudar com a divulgação em suas comunidades e nas pessoas que vocês conhecem, e também está nos apoiando com a questão logística, alimento e hospedagem, e a universidade, que tira suas férias de janeiro e vem para cá para atender a comunidade de Alto Paraíso de Goiás. Muito obrigada, e eu gostaria de deixar mais uma vez um agradecimento ao presidente da Câmara, aos vereadores pela oportunidade. Tá, ok. Pois não. É só comentar sobre o projeto mudou. O projeto mudou é da década de 60, né? Depois ele foi interrompido em 89, me parece, e retomado em 2005. Desde então, de 2005, ele foi retomado, ele continua assim, só que vai mudando os municípios. A gente tem escutado pessoas comentarem que já teve aqui algumas vezes, mas ele não é bem interrompido, ele está em outros municípios e agora tem mais 10 municípios aqui em Goiás. Nós estamos participando desse que é de Goiás. Vai ter simultaneamente na Bahia. Tá, ok. Eu até me desculpo por não ter um prazo maior para vocês, porque, como eu disse, ontem eu pedi autorização ao plenário para que vocês se apresentassem rapidamente hoje. E caso vocês tenham interesse em solicitar uma tribuna para, nas próximas sessões, falar com tempo maior, para que possa, inclusive, os vereadores tecerem algum comentário, fazer um questionamento, uma pergunta, algo nesse sentido, procure a nossa Secretaria Administrativa da Câmara e solicite a marcação de uma tribuna, que aí vocês terão 10 minutos para a exposição de vocês, e após esses 10 minutos, os vereadores terão a oportunidade de fazer um bate-bola, uma conversa com vocês, para terem mais informações, tá? Essa autorização especial que eu consegui para hoje, desculpa, foi só para essa apresentação rápida, tá bom? A gente agradece, e a vereadora Helena tem o nosso contato, né? Se vocês puderem perguntar, entrar pelo WhatsApp, fazer perguntas pelo projeto, nós estamos disponíveis. A gente sabe do tempo, agradece, e a gente só pede, se for possível, a gente ficar aqui do lado para tirar uma foto para a comunicação e entender que a gente veio aqui. Pode ser? Claro, não tem problema não. A gente fica aqui do ladinho. Pode ficar à vontade, não tem problema. Enquanto isso, a gente vai continuando o nosso trabalho, né? Vamos para a fase da tribuna dos vereadores. Eu quero perguntar aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra
na tribuna, vereador Margoni. Vereador Margoni está com a palavra. Olha, só deixando bem claro que assim, eu não paro a sessão desse momento por muito tempo, não é falta de educação, não é porque é transmitido via rádio, e se a gente parar de falar por muito tempo, o rádio fica mudo, e aí as pessoas, poxa, tem um problema, né? Então a gente está sempre alimentando para sempre estar tendo esse contato com as pessoas que estão nos ouvindo, ok? Eles não se estavam falando. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento meus pares, cumprimento todos os ouvintes da Brasil FM. Quero cumprimentar Jane, Silvana, sejam bem-vindas. Agnes, Stephanie, nosso amigo, o ex-vereador doutor Jean Luiz, sejam bem-vindos. E a nossa cidadã Lígia, sejam bem-vindas. Senhor presidente, eu acho que ontem, hoje, nós acabamos esquecendo, né, a gente trouxe a memória dele da perda do nosso deputado Luiz Moreira, esquecendo de uma pessoa. Não, ele foi comentado. Ele não cita para nós puxando esse assunto, né? Mas vai esquecendo de uma pessoa também muito importante, a dona Laura, que faleceu, esposa do Nivaldo, né? E ela tem, o nosso deputado tem uma história, um legado, né? E a dona Laura também tem uma marca muito grande. Eu queria solicitar que essa casa fizesse uma moção, né, aos familiares da senhora Laura. Senhor presidente, só isso. Muito obrigado. Sim, vereador, vai estar anotado e amanhã a gente apresenta essa moção na semana de manhã, ok? Mais algum vereador que quer fazer uso da tribuna nesse momento? Vereador Marconei com a palavra. Boa noite a todos os vereadores, as vereadoras, boa noite público presente, que nos honra com a presença novamente, e boa noite aos ouvintes da Paris FM, boa noite aos funcionários da casa. Bom, vou usar meu tempo hoje primeiro para fazer dois esclarecimentos, né, que ontem infelizmente eu não pude esclarecer por conta de já ter usado a minha tribuna. Mas a questão da questão do lote, da alienação dos lotes em Alto Paraíso, a minha fala não foi no sentido de alterar o projeto para gerar qualquer vantagem para os moradores. Na verdade, a minha colocação foi no sentido de, em vez de se propor uma alienação dos lotes, por que não destinar aquela área a uma zona especial de interesse social, que é uma demanda grande no município. Hoje a gente sabe que o CRAS tem cadastramento de diversas famílias lá que moram 3, 4 famílias no mesmo lote. Então a gente tem um déficit habitacional no município. Então, em vez de alienar, que eu acredito que essa ação vai alimentar ainda mais a especulação imobiliária, por que não transformar em zona de interesse social, e destinar aquelas famílias que precisam do município. Bom, a outra questão foi na questão do crescimento do orçamento municipal. Ontem eu não estava com os dados, falei uma estimativa de um aumento de 10 milhões da gestão passada para essa. Com os dados em mãos hoje, no ano de 2020 foi fechado com uma arrecadação de R$ 31.459.513. E hoje, até o segundo quadrimestre desse ano, a arrecadação já está em R$ 41.353.223. Ou seja, um aumento na arrecadação de R$ 9.893.810. Então, foi bem próximo do que eu tinha dito ontem. E a estimativa é que essa arrecadação aumente ainda mais quando vier aí o relatório do último quadrimestre. Então, a estimativa é que esse aumento, que hoje já está em R$ 9.800.000, possa chegar até os 12 milhões de aumento na arrecadação. Então, essa justificativa ela é importante para a gente analisar aí os projetos que estão na casa. Bom, fora mudando de assunto, no dia 31/10, fui em Goiânia participar de um evento com o governador Ronaldo Caiado,
para lançar o programa Nordeste Solidário, né, que é um programa interessante que não teve em outras gestões, né, que foi o lançamento de um plano de contingenciamento, né, para o efeito das chuvas. Nesse evento, principalmente o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e a Defesa Civil, né, apresentou um plano onde já está se preparando para as grandes chuvas que terão esse ano. A estimativa do Corpo de Bombeiros é que tem a mesma quantidade aproximada do ano passado, né, que gerou um monte de intempéries aí para os municípios do Nordeste de Goiânia. Então, o governo do Estado está se preparando para isso. Na ocasião, né, fui ao gabinete também e entreguei um ofício, né, entregando um ofício sobre uma demanda que surgiu do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, que é a questão do asfaltamento da GO 239, que é essa GO que sai de Alto Paraíso e vai até Nova Roma. Inclusive, conversando com outros vereadores de São João da Aliança, né, porque essa GO também passa por São João, ali após o Macacão. Então, eles também vão apresentar essa mesma demanda para que, quem sabe, aí, futuramente, o governo do Estado possa fazer o asfaltamento dessa GO. Foram enviados também ofícios a deputados federais tentando aí um apoio para o município ao programa Alimenta Brasil, né, que é o antigo Programa de Aquisição de Alimentos, um programa que foi muito importante não só para os agricultores familiares, mas também para o sistema educacional, né, para a alimentação escolar. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele comprava, basicamente, comprar dos agricultores familiares, né, uma cota de produtos para serem entregues nas escolas, para alimentar talvez até os próprios filhos dos agricultores, né? Então era um círculo virtuoso, né? Trazia recursos para o município, não tinha desembolso municipal, é um programa federal. Então, operacionalizado pela cooperativa Frutos do Paraíso, o município já chegou a mais de R$200 mil entregues, né, de alimentação aí pelos produtores aqui da região nas escolas do município. E infelizmente esse programa ele sofreu um corte muito grande e hoje ele está recebendo recursos através de emendas parlamentares. Então já foram entregues ofícios a alguns deputados federais, né, que segundo a CONAB, que é a organização federal que operacionaliza o programa, que hoje se chama Alimenta Brasil, somente deputados federais ou senadores podem destinar emendas para esse programa, né, que vai funcionar da mesma forma. Então, a gente já está encaminhando aí algumas demandas para alguns deputados para que a gente possa voltar aí com esse programa no município. E a gente tem uma cooperativa hoje aqui no município de Alto Paraíso, que é uma cooperativa regional, e ela foi selecionada na última concorrência pública em primeiro lugar do estado de Goiás, né, recebeu um recurso de mais de R$100 mil para estar entregando na escola. Porém, esse recurso é até o fim do ano. Então, caso a gente receba emendas para o ano que vem, vai continuar aí essa entrega, que é um complemento do que a prefeitura já faz, né, com o PENAI. Obrigado, boa noite. Por mais algum vereador quer fazer uso da tribuna? Bom, eu vou fazer apenas alguns comentários. Primeiro, eu fui procurado pela vereadora Rene para saber se tinha algo junto à Goinfra em relação à licitação do calçamento São Jorge. Eu entrei em contato com o assessor especial do presidente da Goinfra, com Goiás, eu vou dizer Goiás, então, e ele me adiantou a isso oficialmente, claro, né, que terça-feira passada foi aberta a licitação. Só restavam duas empresas concorrendo a essa licitação para o calçamento São Jorge. Saiu uma empresa vencedora, mas não divulgaram o nome porque a segunda empresa iria entrar com recurso, porque achou que havia algum tipo de irregularidade com a empresa vencedora e tinha interesse em enfim,
brigar ainda por essa licitação. Então, por isso, demorou ainda não foi divulgado o nome da empresa vencedora, mas já foi, inclusive, aberto, já tem essa empresa vencedora, mas existe essa possibilidade ainda de recurso e tal, tem que esperar esse prazo, ser passado esse prazo. Mas está em andamento e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Então, em breve, a gente vai ter já o nome da empresa vencedora do processo licitatório para o calçamento São Jorge, que é uma obra orçada em quase 20 milhões de reais, que para nós é uma grande vitória, né? Ainda tive hoje uma conversa com o prefeito Marcos, tratando inclusive em questões relacionadas aos lotes em Alto Paraíso. Um dos grandes problemas que nós temos em Alto Paraíso, com lotes que foram doados há algum tempo atrás, são as vendas irregulares. O que acontece, vereador Pastor Marrone? O senhor e os vereadores devem saber disso. A pessoa consegue a doação do terreno do município, ela não constrói nada no terreno, ela fica durante um período com aquele terreno, aí depois repassa para outro terceiro com um contrato de compra e venda. Então vende o terreno que não é dela, vende o terreno irregular. Aí essa pessoa que compra, às vezes repassa para um outro, ainda lá na frente. E aí esse outro vai para o município requerer escritura de algo totalmente irregular. Então existe inúmeras situações iguais a essa no nosso município, de lotes sendo vendidos de forma irregular. A pessoa, hoje não, mas antigamente era fácil conseguir um lote doado em Alto Paraíso, existia muito lote, muitos terrenos, então a prefeitura sempre facilitava essas doações. Doava para, por exemplo, doava um lote para o vereador Marrone. O vereador Marrone não construía nada, mas mantinha esse lote com ele aí durante 3 anos, 2 anos, 4 anos. Aí, para ganhar um dinheirinho, fazer um contrato de gaveta, de compra e venda com o André, vendia para o André sem documento, sem nada, para aceitar esse contrato, e o André já repassava para outro via contrato de compra e venda também, entendeu? São exemplos, né? E agora as pessoas estão indo à prefeitura nem querer escritura desse terreno, sem ter direito, sem ter, enfim, sendo totalmente irregular esse tipo de ação. Então, é algo que eu conversei com o Marcos hoje, que o município tem que tomar uma atitude, né? Que é um mecanismo para resolver essas questões. Outra situação também, inclusive citada aqui pelo vereador Marconei, com relação a esses lotes que serão vendidos. Eu conversei com o Marcos, porque até no plano de governo do Marcos existe uma proposta de criação de um loteamento social. E ainda não foi devido ao município não ter terrenos. E esses lotes que estão sendo colocados agora à venda não estão aptos a esse tipo de processo, até porque eles não são agrupados. Para você fazer um loteamento social, os lotes têm que ser próximos, tem que ser uma quadra, pelo menos, né? E são lotes que estão sendo vendidos espaçados, não são juntos. Então não tem como transformar em lotes de interesse social, porque não tem como fazer um condomínio ali de interesse social, porque um lote em um setor, ou talvez no outro setor, mas em uma quadra totalmente diferente, ou em setores diferentes. Então não tem como fazer esse trabalho de loteamento social com essa dificuldade, com essa questão dos lotes não estarem agrupados. Então, são situações em que hoje eu estive conversando com o prefeito, uma muito interessante, a questão não sei se a vereadora ouviu, eu até passei uma resposta no seu WhatsApp, né, com relação à questão do São Jorge, do calçamento. Terça-feira passada foram abertas as cartas, uma empresa vencedora, mas a segunda colocada diz que iria entrar com recurso, então tem que esperar esse tempo hábil do recurso para que então se defina e possa colocar já documentalmente realizada a licitação com o nome da empresa vencedora. Por enquanto ainda não tem, mas está caminhando e em breve a gente vai ter esse nome já garantido, tá certo? Então é isso. Mais algum vereador quer usar a palavra na tribuna? Não? Então nós vamos para a ordem do dia. Antes da ordem do dia, também eu gostaria de fazer só um comentário. Não tem como a gente reproduzir os vídeos passados pela irmã do Peter, que é a senhora Susan.
ela passou 2 vídeos endereçados à nossa Câmara, inclusive eu fiz questão de repassar para o grupo dos vereadores, para que todos os senhores tenham conhecimento da mensagem, uma linda mensagem que ela passou em agradecimento à nossa Câmara Legislativa pelo projeto. Em especial, está agradecendo a vereadora Helena e ao vereador Marlone, que é o autor da matéria, né? E a gente não vai ter como passar esse vídeo, vai ser mencionado, inclusive em ata, que ela encaminhou esse vídeo, mas não tem como a gente reproduzir aqui para que todos possam ouvir, tá certo? Mas ficará registrado nos anais dessa casa, ok? Vamos então para a fase da ordem do dia. Nós temos 2 itens para a apreciação e votação, que é o projeto de lei UPL 028, que é de iniciativa do vereador Marlon Dias Bernardes, o qual dá à área que especifica o nome de praça Peter Christopher Midfield e da outras providências, tá? Esse projeto foi votado na sessão de ontem, por parecer da Comissão de Justiça e Redação, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, e está em pauta agora para a sua segunda apreciação e votação, agora o projeto já na sua íntegra, com o parecer já incluso. Eu pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se algum quer comentar sobre a matéria. Se quiser, esse é o momento. Nenhum vereador quer comentar? Vamos então para a segunda votação do PL 028 para 2022. Como vota a vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Dezinho? A favor. Vereador Marrone? A favor. Vereador Agenor? A favor. Vereador Marconeiro? A favor. O PL 028 para 2022 foi aprovado em sua segunda apreciação e votação por 2, 4, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Lembrando que hoje nós não contamos com a presença do vereador João Vitor e também do vereador Hugo. Os dois estão ausentes com faltas justificadas. O Hugo está com problema de saúde e o João Vitor está com um filho também com problema de saúde, está acompanhando o filho, ok? Segundo item da ordem do dia de hoje, nós temos o projeto de resolução PR 04/2022, de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, o qual altera o regimento interno da Câmara Municipal de Alto Palestra de Goiás para mencionar o título de cidadão honorário. Também esse PR já foi apreciado na sessão de ontem, os seus pareceres, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, está em pauta para a sua segunda apreciação e votação, sendo agora na sua íntegra, já sendo inclusos os pareceres, e está em pauta para a sua segunda e última votação. Eu pergunto se algum vereador ou vereadora quer fazer uso da palavra para falar sobre a matéria. Nem vereador querendo falar sobre a matéria. Só a título de esclarecimento, mais uma vez, para os nossos ouvintes, os ouvintes da rádio, até as pessoas que nos honram com a presença aqui, os projetos, quando é um projeto de lei, são 3 votações. Então, são 3 sessões, 3 votações, e o PR, o projeto de resolução, são 2 votações. E, geralmente, a primeira apreciação e votação é aquela em que os vereadores se desdobram para defender e falar sobre as matérias, quando são discutidos os pareceres das comissões. Então, na primeira votação, em que realmente os vereadores usam a palavra e discorrem sobre os temas. A partir da segunda e a terceira votação, já não existe mais muito o que ser dito, simplesmente é manter o voto que foi dado na primeira votação. Então, por isso, às vezes, as pessoas que não acompanham sempre a sessão da Câmara estranham porque o vereador não está tecendo nenhum comentário na segunda ou na terceira votação. Estou só esclarecendo que esses comentários geralmente são feitos de forma bastante extensos na primeira votação, é isso? Só para esclarecer para os nossos ouvintes. Então, nós temos agora o PR 04, não votou ainda, né? Não. Nenhum vereador quer usar a palavra. Vamos votar ao mesmo, então, o projeto. Vereador Marconeiro, como o senhor vota?
A favor. Vereador Janot. A favor. Vereador Marrone. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Renner. A favor. Vereadora Helena. A favor. O PR 004/2022 está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Ainda para a sessão de hoje, nós temos a votação da moção 09/2022, endereçada aos familiares do senhor Iso Moreira, o deputado Iso Moreira, que infelizmente nos deixou recentemente. Eu pergunto se algum dos senhores vereadores ou vereadoras gostaria de comentar algo sobre a moção. Vamos então para a votação da moção. Vereador Andrezinho, como o senhor vota? A favor. Vereador Janot. A favor. Vereadora Renner. A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Marrone. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. A moção endereçada aos familiares do ex-deputado Iso Moreira foi aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Era o que tínhamos na ordem do dia de hoje. Estamos abrindo agora a fase das explicações pessoais. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Nenhum vereador querendo fazer uso das palavras. Nesse momento, só mais uma vez, para ficar registrado, a ausência dos vereadores João Vitor Soares e Gugu. Gugu é Vitor Hugo, né? Vereador Vitor Hugo, a gente só chama de Gugu, mas o nome dele é Vitor Hugo. E então deixando claro que por problemas de saúde os dois não estão presentes na sessão de hoje, então a falta é justificada. Para hoje não temos tribuna livre, teremos amanhã. A senhora Cristina? Cristiana, isso. Não havendo mais nada a ser discutido na sessão de hoje, nós convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 9 de novembro de 2022, ou seja, amanhã, no horário regimental de 20 horas, tendo como ordem do dia a terceira e última discussão e votação do PL 028/2022 e a primeira discussão da PILO, que é a emenda à lei orgânica do município, número 03/2022. Amanhã será a primeira discussão e votação. Então, mais uma vez, agradecendo aos colaboradores, aos nossos colegas de trabalho aqui na Câmara, agradecendo aos nossos vereadores, a todas as pessoas que nos honram com a presença aqui na plateia, agradecendo ao Fábio Costa, da Rádio Comunitária, que transmite as nossas sessões, e de uma forma muito especial, agradecendo a todas as pessoas que estão sintonizadas neste momento, acompanhando os trabalhos dessa Casa de Lei. E muito obrigado a todos, e eu rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos leve em paz para nossas casas e que esse amor verdadeiro, o amor de Cristo, possa estar presente em nossos corações e que encontre terra fértil para produzir bons frutos, né? Que esses frutos possam alimentar quem precisa da palavra de Deus. Muito obrigado a todos.